Fala galera, bora reagir a mais um vídeo, mais um cortezinho que eu separei para vocês aqui, falando desse massacre alviverde diante da Ponte Preta. O Palmeiras, ele engana os antes, né? Muitos antes achando, esse ano o Palmeiras tá fraquinho, acho que vai dar. Mas como eu falei para vocês desde o início, eu venho falando aqui. O Palmeiras, há 3 anos, ele vem fazendo a mesma coisa. Quando chega nos jogos que vale, ele vai lá e passa o trator. Quando o negócio começa a valer, ele começa a passar o trator. Parece que faz de propósito, né? Mas eu acho que não é. É inconscientemente. De pro... Não é de propósito, mas é no subconsciente, né? Subconsciente dos jogadores, eles acabam ali dando o melhor em jogos que vale a pena dar o melhor. E mesmo não dando o seu melhor, o Palmeiras segue invicto desde o ano passado, né? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar desse Verdão que atropelou a Ponte. Passou fácil pela Ponte Preta e está na semifinal. Essa foto aí é um registro importante. Foi o único momento em que os jogadores da Ponte Preta tiveram o controle da situação. Chamaram os adversários, todo mundo junto, coisa linda. Depois disso, quem comandou tudo foi o Palmeiras. Ou melhor, o Flaco Lopes. Ele esteve inspirado neste jogo, mas foi preciso a bola chegar lá. E como chegou, viu? Menos de 2 minutos, Piquerez na medida. Foi tão rápido que teve gente embaixo do bandeirão que nem viu. Antes dos 20, Endrick com estilo. E mais um do argentino. O Flaco estava forte, viu? Piada enviada pelo editor. Teve mais 2 boas chances ainda no primeiro tempo. Mas não é só do argentino que vive o Palmeiras, né, Abel? Nós resolvemos este jogo de forma coletiva. Isso enquanto treinador, é o que me deixa orgulhoso, é eles perceberem que de facto todos dependemos uns dos outros e ganhamos o jogo de forma coletiva e não dependendo do jogador A, B ou C. A, B, C e M também. De Murilo, sozinho na área. Palmeiras 3-0. E era essa a nossa intenção, mostrar dentro de campo a superioridade que temos na teoria, porque é tudo no papel, as coisas no papel são sempre muito fáceis, mas depois é preciso ir para dentro de campo e fazer acontecer. Quem fez acontecer foi o Piquerez, que precisou de 2 chances para marcar o 4. Antes do Abel começar a poupar um monte de gente, ainda deu tempo do cara do jogo fazer mais um. Flaco Lopes, 10 gols na temporada, 10 gols no Paulistão. Artilheiro isolado e o atleta mais elogiado pelo professor. O Lopes fazer golos e fico muito feliz, muito bem da maturidade competitiva, do tempo que é preciso para se adaptar, que muitas vezes no futebol e em determinados contextos não se dá esse tempo. O jogo ficou morno, mas a Ponte ainda conseguiu um golzinho de honra nessa falta do Renato, que desviou na barreira. Palmeiras 5, Ponte Preta 1. Vaga na semifinal e invencibilidade no Paulistão garantidas. Segue a busca pelo tricampeonato estadual consecutivo, sob o comando do agricultor Abel. Para colher, nós temos que plantar primeiro. E foi isso que nós fizemos. Neste jogo, felizmente, a nossa plantação deu frutos. Palmeiras na semifinal. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já está na... Quem o Verdão terá como adversário na semifinal do Campeonato Paulista? Existe uma chance de Palmeiras e São Paulo fazerem essa semifinal, mas não é a lógica. Antes só contar que o Palmeiras venceu a Ponte por 5-1 atropelo. O Flaco Lopes fez 3 gols, o Murilo e o Piquerez completaram a goleada. A Ponte foi uma presa fácil, perdia por 5-0, foi descontar no finalzinho, enfim. O Palmeiras passeou diante da Ponte numa Arena Barueri com um bom público. É bom lembrar que o Palmeiras não vinha numa sequência de jogos tão boa, vinha vencendo, mas sem convencer. Nesse jogo específico contra a Ponte Preta, um massacre, um atropelo, amasso total do Verdão, que garantiu também o direito de fazer a semifinal dentro de casa, e se o Palmeiras passar pela semifinal, ele estará automaticamente na decisão
com a vantagem de jogar a partida decisiva em casa. Tudo por causa da melhor campanha. O Palmeiras já havia feito a melhor campanha na fase de grupos com mais 3 pontos. Há um acúmulo de pontos também na fase de quartas de final e de semifinal. Ninguém consegue ultrapassar a pontuação do Palmeiras. Só uma coisa curiosa. Como é que se dá o duelo do Palmeiras nas semifinais? O Palmeiras com a melhor campanha vai pegar entre os 4 times da semifinal aquele com a pior campanha. Se a Portuguesa passar pelo Santos com empate ou com vitória, teremos Palmeiras e Portuguesa, ou no Arena Barueri ou no Allianz Parque, onde o Palmeiras conseguir jogar. O Palmeiras também pode pegar o São Paulo. Isso vai acontecer apenas se Santos e Red Bull Bragantino passarem vencendo e se o São Paulo eliminar o Novo Horizontino nos pênaltis. Porque aí o São Paulo seria o time com menos pontos entre os 4 semifinalistas. A gente teria um Palmeiras e São Paulo com um jogo único na Casa do Verdão. O Palmeiras ainda pode pegar o Bragantino, a Inter de Limeira e o Novo Horizontino. Aquele que tiver a pior campanha entre os 4 classificados será o adversário do Verdão. Verdão que assegurou vaga na Copa do Brasil de 2025 graças à boa campanha. Bora te atualizar agora sobre Santos e Portuguesa. Encontrou aí um centroavante. Eu lembro que a torcida pedia essa contratação. Precisamos de um centroavante. Cadê o centroavante? Leila. Cobravam também o Anderson Barros. Isso acho que lá para 2021, 2022... Em 21, aí chegou o Flaco, chegou o Merentiel, os dois chegaram juntos, né? O Merentiel acabou não ficando, depois o Palmeiras emprestou ele para o Boca Juniors, agora o Boca já comprou em definitivo. Teve Rafael Navarro também. Também, Rafael Navarro, que foi artilheiro da Série B com o Botafogo, também não se firmou, agora está emprestado lá nos Estados Unidos, está jogando a Major League Soccer. E o Flaco Lopes entre altos e baixos, mas também nunca foi aquele jogador que ganhou sequência no time titular. Nunca teve aquela sequência no time titular do Palmeiras. Em 2024, ele vem tendo essa sequência no time titular e vem fazendo seus gols. Hoje, 3 na conta do Flaco Lopes, é o artilheiro do Campeonato Paulista, Bruno. E acho que também é uma questão de ganhar confiança, né? O jogador está adaptado e confiante. O Flaco, quando ele chega, ele começa bem mesmo, né? Teve esse jogo contra o Ceará, que foi um dos primeiros dele, ele jogou bem. E teve, acho que um jogo que marcou talvez uma mudança ali na confiança, que ali ele teve uma queda. Foi o jogo de ida da semifinal da Libertadores de 22 contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Ele começa como titular aquele jogo. O Scarpa estava suspenso, o Abel botou o Rony e Dudu pelos lados e o Flaco de centroavante. Logo no início do jogo, tem uma chance muito clara que o Flaco Lopes perde nesse jogo lá em Curitiba. E o Atlético ganha o jogo e depois aqui em São Paulo o Atlético consegue a classificação para a final, né? E depois faz a final com o Flamengo. Nesse gol perdido dele lá em Curitiba, eu acho que ali mexeu um pouco com ele, que ele vinha bem, mas aí acho que na questão da confiança ele teve uma queda e aí ele teve altos e baixos. Ele tem um bom momento na reta final do Paulista do ano passado. Tem um momento ali entre o final do Paulista e o início do Brasileiro que ele fez 4 gols seguidos, 4 jogos seguidos, inclusive na final com a Água Santa. Fez um gol contra o Bolívar na Libertadores, que o Palmeiras perde lá na Bolívia com o time reserva. Ele faz gol na Copa do Brasil contra o Tombense e faz gol na estreia do Brasileiro contra o Cuiabá. Ele faz 4 jogos seguidos com gols, mas depois ele cai de novo. Acho que esse ano ele firma mesmo como um centroavante titular do Palmeiras. Acho que tem condição, não é uma coisa só do estadual, acho que ele tem condição de jogar bem nas outras competições, é um jovem ainda. E eu gosto da maneira, já falei isso várias vezes, não é agora, né? Eu gosto da maneira como o Palmeiras vai ao mercado. Sem loucura, o Flaco até foi um investimento alto do Palmeiras. Foi. E investiu alto, dá tempo para o jogador. Se você acredita no jogador, por algum motivo o Palmeiras pagou uma grana alta para tirá-lo lá do Lanús. Acredita e dá tempo. E o Palmeiras hoje é um time, apesar da coisa ser... o futebol brasileiro ser bem intolerante. A gente viu outro dia a torcida do Fluminense chamando o Diniz de burro. O cara outro dia comandou o time num título histórico, né? Aí no estadual já chama de burro. Apesar dessa intolerância que tem aqui, o Palmeiras, eu acho que é o time que você tem mais tranquilidade para dar tempo, para testar, porque no Palmeiras o Abel não vai cair se for eliminado de alguma coisa, não vai, então ele trabalha tranquilo. Então o Palmeiras é o time que tem mais essa facilidade de testar, de botar o moleque, de insistir com o jogador, de insistir com o sistema, que é o que menos tem turbulência nos momentos ruins. Então o Palmeiras teve paciência e agora o Flaco está respondendo. E finalmente ganhando aquela sequência, porque eu lembro que no ano passado ele entrou naquele jogo da Libertadores, na altitude contra o Bolívar, marcou um golaço, se aproveitando até do ar rarefeito. Entrou na final contra o Água Santa no segundo tempo, fez gol.
Contra o Tombense pela Copa do Brasil também marcou. Teve uma sequência ali de 3, 4 jogos como titular e ganhou, né, essa confiança, marcou gols, acho que foram 4 jogos, 4 gols, enfim, e saiu do time. De repente saiu do time. Aí voltava 1, 2 jogos titular, saía do time. Agora engatou de vez em 2024 uma sequência, né? De 10 jogos como titular, não sei, porque o Palmeiras até aqui só repetiu a escalação 2 vezes no Campeonato Paulista, né? E na maioria das vezes com o Flaco Lopes como titular. Flávio. São 10 gols agora, né? 10 gols, é o artilheiro. 10 gols. Ele ganhou a posição do Rony, na verdade. Isso. O lado do campo acabou... O Rony jogava centralizado. Houve um momento que o Hendrick jogava centralizado. O Breno Lopes jogou no passado. Era um erro total, né? E agora não. Agora ele achou um posicionamento... O posicionamento do Hendrick, né? Solto, mais solto. E botou o Flaco dentro da área. E aí ficou mais tranquilo, porque ele é grandão. Ele tem uma impulsão ótima. Tem um posicionamento sensacional. E tem muita facilidade. Teve uma jogada hoje que foi muito curiosa. Você vê que... Por isso que eu falo que ele é um baita jogador. Mas é até uma jogada exótica. O Everton bate o tiro de meta, que aliás foi legal. E aí a gente está começando a descobrir por que o Everton, o que ele estava fazendo. Lembra que o Abel falou que estava mexendo e tal? Provavelmente treinando reposição de bola. Isso. Ele bate uma bola lá na frente, a bola cai na cara do gol pro Flaco. E ele dá um tapinha, coisa de jogador de alto nível, né? Mas aí ele perde um pouco da noção e recua a bola pro goleiro. Se ele é um grossão, ele domina e dá uma porrada. Ele quis encobrir o goleiro. Aí errou. Não fez falta no jogo. Poderia ser um lance decisivo e encher o saco do cara. Mas eu gosto de olhar o jogador por esse lado. Jogador diferente. Jogador que tenta fazer algo diferente. Exatamente o que ele faz. Ele é um jogador diferente. Ele é um centroavantão, mas ele não é um centroavante grosso. Ele é um centroavante de técnica. Apesar de ser grandão, ele é técnico. Ele joga com inteligência. Gosto muito desse jogador. É centroavante que também sai da área, gosta de armar as jogadas. Se o Abel quiser daqui para frente, não sei, também utilizar o Flaco como meio atacante, pode. Um meio armador ali, enfim. Ele vem utilizando o Flaco Lopes centralizado, o Mike caindo pela beirada do campo, Mike que é lateral, e vem surgindo bem no ataque, e já não é de hoje, né? Que fase é do Mike. E do lado esquerdo chega o Piquerez com o Hendrick. Eu vejo o Piquerez com o Hendrick do lado esquerdo e do lado direito o Mike e o Marcos Rocha, nessa dobradinha do Palmeiras, né? Do que a gente falou da dobra dos laterais pelo lado direito, aí sim. Aí do lado esquerdo ele tem o Piquerez com o Hendrick. Pelo menos eu vi essa movimentação no jogo do Palmeiras hoje. Aliás, primeira assistência, detalhe, primeira assistência do Hendrick na carreira dele como profissional pelo Palmeiras. Ele nunca havia dado uma assistência com a camisa do Palmeiras, né? Já marcou muitos gols decisivos, importantes, mas ele nunca havia dado aí a assistência, né? Eu vou lembrar, foi em Itaquera esse jogo, né? Que o Breno perdeu. O Breno perdeu, mas ele não chega a dar o passe diretamente para o Breno, né? Ele entrega no John, o John passa para o Breno Lopes perde. Ele já deixou outros centroavantes do Palmeiras na cara do gol, outros jogadores em condição de marcar. Mas hoje, finalmente, saiu a primeira assistência do Hendrick no time principal aí do Palmeiras, Flávio. O Hendrick vai crescer muito, Pedro. Muito, muito, muito. Podemos esquecer que daqui a pouco ele vai estar trabalhando com o Carlo Ancelotti, né? Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo. Cabe todo mundo. Bom, que é uma coisa assim extraordinária. O Ancelotti, um dos grandes pontos a favor do Ancelotti é o que ele faz os jogadores evoluírem com ele. Isso dito pelos próprios jogadores. Ele trabalha muito jogador. A gente, Vinícius Júnior, não sabia chutar na bola. Não sabia bater na bola quando ele chegou lá. Era o grande problema dele. Chegava, chutava muito mal. Olha hoje. Hoje ele é quase perfeito, né, nesse item. Posicionamento do Rodrigo era um posicionamento mais lateral. Hoje o Rodrigo chega como um meia, chegou a ser utilizado até na seleção, só para falar de jogadores brasileiros. Então ele vai trabalhar com esse cara, ele vai crescer demais. Ele é muito menino. A gente está falando de Hendrick, que já faz uns 2 anos, mas ele tem 17 anos. A tendência desse moleque crescer é enorme. É como o Flaco. Agora acho que ele tem 22, né? Vai evoluir muito.
Esses caras ainda vão crescer muito. E o Endrick ainda com essa vantagem de pegar o Real Madrid, onde só tem jogador, né, de uma tarimba extraordinária, vai ter respaldo de brasileiro e vai ser dirigido pelo Carlo Ancelotti. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Esse menino, a chance dele de virar um jogador histórico é muito grande. Ele tem toda essa chance. Deus queira que ele tenha a cabeça legal, né, e não tenha problema de contusão. Então, isso sempre atrapalha a vida do atleta. Se tudo correr normalmente, ele tem uma vida longa e com muito êxito pela frente. Está tudo certinho para ele. Imagina a próxima temporada, hein? José Manuel de Barros na cabine da Jovem Pan na Arena Barueri. Próxima temporada do Real Madrid, Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. Todos jovens, né? Esse aqui é o pior, né? Concorrência também para o Endrick, né? Mas especialmente um lugar do Mbappé, um lugar é do Vinícius Júnior. Ou seja, ele tem que buscar um lugar do Bellingham. Ok, de repente entra mais um ali na frente, aí ele disputa com o Rodrigo, é fácil. Mas assim, ele chega lá e eu tenho certeza que rapidamente, claro que o Real Madrid, ele traz o garoto, né? Foi assim com o Vinícius Júnior, ele não chegou jogando, não chegou. Depende muito do jogador, né? O Rodrigo também, né? Dá prazo, dá tempo para ambientação, para crescer, né? E aí depende do jogador. Tem jogador que é mais rápido nesse crescimento do que o outro, nessa ambientação. Mas assim, tudo que a gente viu dele, né? É um jogador que tem uma cabeça muito boa, que sem dúvida alguma é um jogador para ser grande no futebol mundial. A gente está falando isso desde que ele apareceu. E não há nenhum motivo para a gente mudar de ideia em relação a isso, né? Ele continua sendo um jogador diferenciado mesmo, né? E coloca ele jogando ali mais ou menos como um atacante mais perto da área, ou entrando mais na área ele vai bem, como no jogo de hoje que ele rodou mais ali no meio campo, muitas vezes até armando as jogadas, mandou bem também. É um jogador espetacular, né? Um jogador maravilhoso. E no Campeonato Paulista aqui, só saindo um pouquinho só do Endrick, entrando de uma forma geral, eu até um torcedor comentou comigo, o Palmeiras fica jogando ali, perigoso botar 3 volantes num jogo desse, Moreno, Zé Rafael, e mais o Rios, não sei o quê. Mas campeonato estadual é para isso mesmo, para o treinador, na minha visão pelo menos, né? Para o treinador escalar diversas formações e testar, né? Não só no treinamento, mas testar também em jogos, mesmo contra adversários mais fracos, diversas maneiras de jogar, né? Essa aqui geralmente funciona sempre mesmo, né? Que é um Palmeiras com os 3 zagueiros e o Marcos Rocha ali como um dos 3 zagueiros, né? Com a entrada do Mike, isso é muito bom. Esse Moreno parece que faz 10 anos que ele joga com a camisa do Palmeiras. Zé Rafael dispensa comentários, o Veiga também, né? E o Endrick, que é diferenciado mesmo, e a ausência dele será sentida. Tipo assim, o ataque do Palmeiras está pronto, né? Tem o Rony, que pode voltar a ser aquele centroavante que o Palmeiras utilizou nas temporadas passadas, mas eu não sei se o Palmeiras não precisa ou um desses meninos, Luiz Guilherme, Estevão, algum menino aí, né, substitua, e eu não sei se eles têm a mesma capacidade. O Endrick, o Palmeiras vai ter que buscar alguma coisa, alguém com potencial assim, para manter esse ataque forte. A volta do Dudu, quem sabe? A gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para voltar a ser o Dudu, se vai voltar a ser o Dudu que a gente conhece. De qualquer forma, a saída dele, que é inevitável, realmente é preocupante. Conforme... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Esse negócio de o Palmeiras poder enfrentar o São Paulo já nessa fase de semifinal. E aí? Você, palmeirense, olha, eu confesso que não seria interessante. Eu acho, pelo menos, né? Pelo menos a minha opinião, não seria legal o Palmeiras enfrentar o São Paulo já na semifinal. Para mim não seria legal, tem esse tabu aí, né? É algo que, o Palmeiras é anos-luz melhor que São Paulo, mas quando enfrenta São Paulo, não acontece, né? O negócio não acontece. São Paulo tá mal, tá ruim, mas o negócio não acontece. Você, palmeirense, prefere enfrentar o São Paulo agora na semifinal? Já deixa aí o seu comentário, tá com aquela raiva do São Paulo, né? Que o Palmeiras não consegue vencer o São Paulo, acho que desde o ano passado. Comenta aí, ou já quer enfrentar logo o São Paulo para quebrar esse tabu. Dê a opinião de vocês, a minha é não enfrentar o São Paulo agora.
Ah, mas prefere enfrentar na final? Na final já não tem escolha, né? Na final é quem vier, vim eu. Quem vier, vim eu e vai para cima. O Palmeiras é favorito a conquista. E só lembrando, né, que agora na semifinal é um jogo, então o risco acaba sendo maior. Porque pensa, Palmeiras e São Paulo. Se o Palmeiras toma um gol do São Paulo nesse jogo, meu irmão, acabou. Acabou. O mental desses jogadores vai pro ralo, apesar de ter o mental forte. Vai pro ralo, porque é o São Paulo. Ah, é o São Paulo, mais uma vez. Tomamos um gol. Se a gente fizer um gol, vai pros pênaltis, aí nos pênaltis. Isso afeta demais os jogadores. Eu acredito que não seria interessante. No Campeonato Brasileiro, já o Palmeiras tem umas 5 rodadas ali encardidíssima. O primeiro jogo tende a ser fácil, é contra o Vitória, mas dentro desse bolo vai ter ali o Inter, o Flamengo e outros times que eu não sei qual que é, né, pessoal? E sim, eu sei que é o Inter e o Flamengo, o Inter tá encardido. Flamengo também nem se fala. Flamengo não toma gol. Esse ano o time titular do Flamengo não tomou gol. Então vai ser jogo difícil. As 8 primeiras rodadas, como diz o Guardiola, né? Vai ser predominante aí para quem vai largar na ponta desse Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai perder muitos jogadores também na fase da Copa América, né? Troço chato. Ninguém quer ver mais esse negócio, não. Isso aí você tem que jogar lá para dezembro. Copa América, joga lá para dezembro lá. E aí não tem nada pra gente assistir, a gente assiste, né? A gente quer ver Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nem estadual, né? Estadual assiste porque é meio que obrigado. Mas ninguém quer ver essa porcaria de Copa América. Lançasse esse negócio lá pro final, porque aí você vai tirar a graça do campeonato, tirando os melhores jogadores dos times, né, galera? Fico por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, falta, entre aspas, né? Falta pouco, menos de 10 mil para a gente alcançar a marca aí de 100 mil inscritos. Só dependo de vocês. Se inscreva, acione o sino, deixe o seu like para que mais pessoas possam também estar assistindo esse vídeo.